No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. Eu abro o programa de hoje com uma informação importante sobre a campanha salarial do setor químico. Nós já iniciamos algumas conversas com outros sindicatos que fazem parte da FETIQUIM e que negociam com a gente. Nesta semana também faremos uma reunião com a nossa direção para analisar a conjuntura e em breve a categoria será chamada para debater a pauta de reivindicação deste ano. Nós temos um vídeo do Vitor Pagani, diretor adjunto do Diese, que fala um pouco da conjuntura do segundo semestre. Vamos assistir. Oi, Hélio. Uma satisfação falar contigo novamente sobre as perspectivas para a economia nesse segundo semestre, em que pese alguns setores, alguns segmentos da indústria ainda apresentem indicadores instáveis, oscilando bastante, o quadro geral da economia é positivo. Nós temos uma desaceleração da inflação, uma redução da inflação, os preços estão aumentando numa velocidade menor, em alguns casos a gente tem verificado redução de preços, né? Então alguns produtos do grupo de alimentos, como as carnes principalmente, mas também os ovos, o leite, e do grupo de combustíveis, né? Uma redução de preços do diesel, da gasolina e do gás, né? Então isso é bom porque significa menor perda do poder de compra do salário dos trabalhadores, né? Então, inflação menor é menor perda do poder de compra do salário dos trabalhadores. Um outro indicador que vem melhorando é o de desemprego. Então, recentemente foi divulgado o desemprego do último trimestre, a taxa caiu para 8%, que ainda é uma taxa de desemprego alta, porém é a menor taxa verificada desde 2014, desde o governo Dilma. Então a gente tem uma consolidação dessa melhora relativa do mercado de trabalho brasileiro e temos também, quando a gente olha as estimativas de crescimento da economia, de crescimento do PIB, essas estimativas que no início do ano estavam bastante pessimistas, né? Era um crescimento de 0,5%, 0,8%, elas foram sendo revistas e atualmente o próprio mercado já estima um crescimento de 2,2%, ou alguns mais otimistas já falam um crescimento de 2,5% nesse ano de 2023. Né? Esse cenário ele deve favorecer as negociações coletivas, as campanhas salariais desse segundo semestre, né? Então, a gente verificou no primeiro semestre, para você ter uma ideia, 81% dos acordos e das convenções coletivas de trabalho no setor da indústria estabeleceram algum tipo de aumento real de salário, reajuste salarial acima da inflação, né? E a perspectiva é que isso se mantenha nesse segundo semestre, né? Então, que os bons resultados sejam mantidos no segundo semestre, principalmente considerando uma melhora, né, da economia e que a gente tem no segundo semestre categorias com bastante poder de negociação, de organização, de mobilização, né? Então nós estamos falando de bancário, trabalhador nos correios, petroleiros, metalúrgicos e, em 1º de novembro, os químicos, né, negociam também. Então, esse é um panorama geral aqui, breve. Deixo o Diese à disposição do Sindicato dos Químicos de São Paulo e um forte abraço para você, Hélio.
Felizmente, estamos numa conjuntura de estabilidade. Os preços deram uma retraída, a inflação está sob controle. A estimativa para a data base do setor é de que a inflação feche em 4,93%. O nosso desafio é negociar o ganho real, ou seja, um índice um pouco acima da inflação para garantir o poder de compra dos trabalhadores. Neste ano, além das cláusulas sociais, nós negociaremos também as econômicas. É bom lembrar que a nossa convenção coletiva tem mais de 90 cláusulas e muitas delas são bem superiores aos direitos garantidos pela CLT. E temos boas notícias para os trabalhadores e trabalhadoras. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai distribuir aos trabalhadores 12,7 bilhões de reais, que corresponde a 99% do lucro obtido no ano passado. Todo trabalhador com conta no FGTS em 31 de dezembro de 2022 receberá um depósito adicional que equivale a 2,46% do saldo existente na conta. E o desemprego caiu 8% no trimestre. Esse é o melhor resultado desde 2014. A pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que 800 mil pessoas a menos no contingente de desempregados. O Ministério do Trabalho também divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregos, que aponta a criação de mais de 1 milhão de empregos no primeiro semestre. Essa é uma notícia que a gente gosta de dar. O país no rumo certo e criando empregos formais com direitos garantidos para os trabalhadores e trabalhadoras. E vamos falar agora sobre o programa Desenrola Brasil. O programa Desenrola Brasil, que tem por objetivo limpar o nome de mais de 70 milhões de brasileiros endividados, está um sucesso. A adesão de lojas e bancos foi grande e o Serasa divulgou que entre os dias 17 e 23 de julho foram fechados mais de 1 milhão de acordos, um aumento de mais de 40% comparado com a primeira semana do programa, que foram realizados 744 mil negociações. Mas a gente quer deixar aqui um alerta, hein? Já tem golpista na praça enviando links falsos pelo celular. Cuidado para não cair em golpes. Fique ligado e faça a sua negociação diretamente com as instituições bancárias. Bom, na última semana, a Folha de São Paulo divulgou a investigação aberta pelo Ministério Público de São Paulo para apurar irregularidades na gratuidade de sepultamento, após a concessão de serviço para a iniciativa privada. O objetivo dessa investigação é apurar se as pessoas em situação de vulnerabilidade estão com dificuldades de ter acesso ao benefício. O nosso mandato tem denunciado o assunto desde março, quando eu assumi a cadeira de vereador. Denunciamos a falta de transparência na divulgação da tabela de preços e informações sobre a gratuidade. Também denunciamos a situação dos jardineiros autônomos que estavam sendo impedidos de trabalhar e garantimos a prorrogação do trabalho deles até dezembro. Mas as denúncias de que eles estão sendo impedidos de trabalhar persistem. São muitos os problemas e, para nós, tudo isso só reforça que a concessão do serviço funerário na cidade de São Paulo não atende aos interesses da população. Essa é uma luta do nosso mandato. Vamos agora para um breve intervalo e eu volto com a nossa advogada Elaine Coelho para falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores. Sindicato oferece clube de vantagens aos associados. O sindicato tem um novo serviço para os associados, um clube de vantagens que oferece descontos em inúmeras lojas e serviços no país inteiro. São mais de 20 mil lojas em todo o país. Descontos de até 70%. O portal do Clube de Vantagens pode ser acessado no site do sindicato em www.quimicosp.org.br. Além disso, pelo sistema de cashback, é possível reverter pontos acumulados em descontos nas próximas compras. O serviço é apenas para associados, que podem incluir até 5 dependentes no clube. Já estou aqui com a nossa advogada Elaine Dávila Coelho, que vai falar um pouco sobre a nossa campanha salarial. Tudo bem, doutora Elaine? Tudo bem, Hélio. Prazer estar aqui novamente. Quais são as novidades que você traz aí sobre a nossa convenção coletiva? Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cláusula da vigência.
e sobre os impactos que ela traz para a renovação das cláusulas e dos direitos sociais. As convenções coletivas, elas têm, em geral, um prazo de vigência de 1 ano. Só que nas cláusulas sociais, nos últimos anos, nós vimos firmando por 2 anos. Então, isso ocorreu com a Convenção Coletiva dos Químicos, cuja vigência das cláusulas sociais terminará em 31 de outubro agora de 2023. As cláusulas econômicas, obviamente, nós vimos renovando anualmente. Bom, como que se dá essa renovação? A nossa expectativa sempre é de atualizar, mas não só atualizar, também de conquistar novos direitos, de inserir novos direitos na convenção. Então, por isso que o sindicato chama a categoria num processo de debate, né, de discussão sobre o conteúdo da convenção coletiva, onde ele vai atualizar, ele vai inserir, vai debater novos direitos e vai formular uma nova pauta de reivindicações, obviamente junto com os demais sindicatos do Estado de São Paulo, que são do ramo químico, porque esse é um processo que se dá de uma forma coletiva até a formulação da pauta de reivindicações entregue para o setor patronal. E depois disso, começam as negociações, as rodadas de negociações com o setor patronal até a formulação de uma convenção. Qual é o perigo, Hélio, que eu gostaria de enfatizar aqui nessa questão da vigência? E nós já falamos em outros momentos aqui sobre a ausência da ultratividade, né? Vocês lembram que nós já explicamos que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje não existe mais ultratividade. O que vem a ser a ultratividade? É justamente aquela possibilidade de você ter a vigência prorrogada de um determinado direito, até que uma nova negociação coletiva venha suprimir ou alterar aquele direito, ou mesmo mantê-lo, né? Então, o que acontece? Se nós chegarmos na próxima rodada com o setor químico e não houver uma renovação das cláusulas, nós corremos um sério risco de voltarmos a um patamar inferior ao que nós temos. Durante todas essas rodadas desse programa, a gente vem explicando as cláusulas que estão contidas na convenção e mostrando e demonstrando o quanto elas são superiores ao que a lei prevê. Então, você não renovar essas cláusulas implica numa consequência grave, que seria você perder direitos. Na prática, seria isso, né? Então, por isso, o sindicato sempre joga muito peso nesse momento de formulação da pauta e depois na própria negociação com o setor patronal, de forma que não haja retrocessos, pelo contrário, que haja avanços, né, com inclusão de novos direitos. E a gente garante isso, né, doutora, com a participação dos trabalhadores nas assembleias, discutindo no local de trabalho. É importante a participação porque é um momento que é tenso, né? A pessoa acha que vai ter mais uma campanha salarial, vai vir um aumento e tal, mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando que nessa campanha salarial nós vamos estar fazendo aí a renovação de toda a convenção coletiva. E o sindicato, a sua direção, não quer retrocesso, né? E vocês vão acompanhar com a gente todo esse processo, né? Com certeza, estaremos lá acompanhando cada passo dessa formulação, né? E sempre com a esperança de a gente não só não retroceder, mas também avançar, né? Que tem muitos temas novos aí que não estão na nossa convenção, questões aí muito como violência contra a mulher, e outras, né? Então, a nossa expectativa é a gente sair com avanços, né, nesse ano. Beleza, Elaine. Então, a categoria fica aí esperta. Nós já chamaremos uma assembleia. Essa semana tem reunião da direção, mas chamaremos uma assembleia para apreciar a pauta que está sendo discutida pela nossa FETIQUIM, que é a federação que reúne os sindicatos cutista e também do interior de São Paulo, junto com a FEQUINFAR, que a gente apresenta uma pauta juntos, né? Então é isso aí, fique de olho, e aí no programa que a gente vai apresentando aqui os desdobramentos. Muito obrigado, doutora Elaine. Obrigada, Hélio. Até uma próxima. Bom, e para finalizar, eu só tenho 2 recadinhos importantes.
No dia 15 e 16 de agosto, uma comitiva de mulheres do nosso sindicato estará em Brasília participando da Grande Marcha das Margaridas. E no dia 3 de setembro tem um encontro de mulheres na nossa sede em Santo Amaro. Para participar é preciso se inscrever antecipadamente. O número do nosso WhatsApp vai aparecer aqui embaixo. É só mandar uma mensagem e confirmar a sua presença. E até o nosso próximo Sindiluta TV. Valeu!